A máquina do R$ 1.000.000 por mês, como a tropa de Paulinho Madureira dominava favelas em Niterói e São Gonçalo. Você já parou para pensar como uma única pessoa pode comandar um império milionário, espalhando medo e controlando comunidades inteiras? A história de Paulinho Madureira, também conhecido como Neymar, um dos maiores chefes do Rio de Janeiro, que foi preso e comandava várias favelas em Niterói e São Gonçalo. Essa não é só uma história, mas de poder, estratégia e uma rede complexa que movimentava milhões de reais. Já se inscreva no canal. O Império. Paulinho Madureira, ou Neymar, não era qualquer um. Ele, o cabeça do Ser Vermelho, que controlava comunidades como Morro da Torre, Beira Rio, Morro do Cabrito, Água Mineral, Girassol, Lodial e Lagoa Boaçu, em São Gonçalo, além do Buraco do Boi, em Niterói, bem na divisa com São Gonçalo. O cara é tão influente que, mesmo tendo passado anos no sistema, nunca perdeu o controle. Como? Ele tinha uma rede de confiança, uma verdadeira máquina de dinheiro, com cada peça funcionando direitinho para manter o esquema rodando. Paulinho não comandava só bocas, embora esse fosse o carro-chefe do grupo. A tropa dele tinha um portfólio de dar inveja a qualquer organização carga, de veículos, receptação de bens até corrupção de policiais e agentes penitenciários. Tudo isso era feito usando bicos e peças, o que transformava as comunidades em verdadeiros campos de batalha. O dinheiro que entrava era o combustível dessa máquina. Ele não era só para enriquecer os chefes, mas também para manter a estrutura funcionando, comprar mais material para vendas em bocas e até bicos, pagar salários quem trabalhava para o grupo, dar mesada em dinheiro para os soldados e líderes presos, subornar policiais corruptos até lavar dinheiro para disfarçar a origem ilícita. Era um esquema tão bem montado que parecia uma empresa, mas, em vez de lucrar com produtos legais. Paulinho Madureira era o cérebro por trás de tudo, mas ele não trabalhava sozinho. Ele construiu uma rede de confiança com várias figuras-chave, cada uma com uma função específica, como se fosse uma empresa com departamentos bem definidos. Di Maria, o braço direito. Quando Paulinho estava preso, quem segurava as pontas era Di Maria, o homem de confiança que assumiu o comando. Ele era tão leal que Paulinho tratava como parte da família. Di Maria não só dava as ordens no lugar do chefe, mas também criou uma marca para diferenciar material, vendidas pelo grupo. Ele batizou o comando de gestão fabulosa e até inventou um carimbo, uma espécie de etiqueta colocada nas embalagens, para mostrar que aquele material era do território deles. Essa estratégia não era só para a organização, mas também para marcar território. Dólar, o chefe do Buraco do Boi. No Buraco do Boi, em Niterói, quem mandava era o dólar. Ele era o frente, ou seja, o responsável por organizar e comandar, garantindo que vendas rodassem sem problemas. Além disso, dólar também orquestrava 5/7 de carga nas redondezas da favela, o que aumentava ainda mais os lucros. Ele era um cara estratégico, que sabia como manter o fluxo de dinheiro entrando, seja com material ou com mercadorias. Biri, o recrutador e comprador. Mesmo preso, Biri tinha um papel crucial. Ele era responsável por recrutar novos membros para o grupo, trazendo soldados para o Buraco do Boi. Além disso, ele negociava a compra de bicos e peças, sempre em contato direto com Di Maria. Isso garantia que a tropa estivesse sempre bem equipada, pronta para enfrentar rivais ou até a polícia, se fosse preciso. Bolha, o gerente. Na comunidade do Buraco do Boi, Bolha era o cara que cuidava da coca e da conha. Ele tratava diretamente com Di Maria sobre a compra e o preparo dos materiais, garantindo que o estoque estivesse sempre cheio e pronto para venda. Era um trabalho de logística, mas no mundo do crime, onde qualquer erro podia custar caro. Pantera, o líder do Novo México. No Novo México, quem dava as cartas era Pantera. Ele tomava decisões, controlava as vendas, fazia a contabilidade e prestava contas dos lucros. Era um gerente completo, que cuidava de tudo, desde a distribuição até os números em dinheiro, garantindo que nada saísse do controle. Bosquinho, o transportador. Bosquinho tinha uma função bem peculiar, ele transportava materiais entre as comunidades. O mais interessante é que ele usava o disfarce de motorista de aplicativo, o que dificultava a ação da polícia. Ele também era responsável por buscar as etiquetas ou carimbos que eram fabricadas na comunidade da Nova Holanda, no Rio. Esse disfarce de trabalhador comum era uma jogada inteligente para despistar as autoridades. FP Zulu, a dupla do Lodial. No Lodial, o comando era do FP, um jovem que, por causa da idade, era supervisionado por Zulu. Essa dupla trabalhava em conjunto para manter a gestão funcionando na comunidade, com FP tomando decisões no dia a dia e Zulu garantindo que tudo seguisse as ordens de cima. Novato fiel. Mesmo preso, Novato era um membro importante. Ele recebia uma mesada em dinheiro da liderança e era considerado faixa preta, ou seja, alguém extremamente fiel aos líderes. Ele se autoproclamava cancelado de polícia e prometia a Paulinho que, quando saísse da prisão, ia fazer a gestão render mais milhões de reais, funcionar ainda melhor, como já acontecia no Lodial. Salgueiro, o homem do Girassol. Na comunidade Girassol, Salgueiro era a figura principal. Ele comandava as operações locais, garantindo que a atividade seguissem sem interrupções. Bocão, o pagador de propinas.
Na água mineral, Bocão tinha uma função delicada: entregar dinheiro da propina a policiais corruptos. Esse suborno era essencial para garantir que a polícia fizesse vista grossa para as atividades, permitindo que continuassem sem grandes problemas. Dedeco. Na Lagoa Boaçu, Dedeco era o braço direito de Di Maria. Ele cuidava da guarda do material, garantindo que o estoque estivesse seguro, e também ajudava na distribuição entre os pontos de venda. Além disso, ele mantinha um caderno de contabilidade do dinheiro, anotando todas as vendas para garantir que o dinheiro estava entrando direitinho. Terre, o olheiro do Flamengo. Na região conhecida como Flamengo, na rua Roberto Duarte, em Boaçu, Terre trabalhava como vapor vendedor de olheiro, quem avisa sobre a presença de policiais. Ele era os olhos e ouvidos, garantindo que o grupo soubesse de qualquer movimentação estranha. Nas comunidades Beira Rio e Morro da Torre, Cabeludo era o líder. Ele comandava as operações locais, mantendo o controle de outras atividades, sempre sob as ordens de Paulinho e Di Maria. No Morro do Cabrito, Yuri Gordão era o gerente e o grande articulador de 57 de carga e veículos em São Gonçalo. Ele coordenava os crias para realizar esses 57, mas com uma regra clarabnada de fazer essas ações nas áreas controladas pelo Vermelho. Em uma ocasião, ele desobedeceu Di Maria, deixando veículos na comunidade do México, o que gerou um atrito interno. Gordão, porém, se defendeu dizendo que tinha autorização direta de Paulinho, mostrando a hierarquia rígida dentro do grupo. Lohan Canalha tinha uma tarefa bem específica: enterrar materiais em galões para armazená-las com segurança até a revenda. Ele também atuava como vapor diretamente nas bocas e participava de 57 de veículos, sempre usando bicos fornecidos pela tropa e com ordens de Di Maria. Filho confidente de Di Maria. Filho, enteado de Di Maria, era tratado como se fosse realmente da família. Ele ajudava na gestão das atividades e acompanhava Di Maria em deslocamentos pelas comunidades, muitas vezes de moto. Essa função era especialmente importante porque Di Maria tinha mandados de prisão pendentes, então o filho garantia a segurança e a mobilidade do chefe. Ele também fazia contato com fornecedores, os chamados matutos, para manter o estoque sempre abastecido. Total ou Playboy, o fornecedor. Preso em Bangu, Total ou Playboy, era um homem de confiança de grandes nomes do Vermelho, como Marcinho PV e Elias Maluco, já falecido. Ele atuava como fornecedor de bicos e peças, intermediando a compra de bicos mesmo atrás das grades. Ele continuava sendo uma peça importante no esquema. O financeiro. Diego Mototáxi cuidava da parte financeira. Ele fazia depósitos bancários com dinheiro, muitas vezes para pagar outros membros presos ou para movimentar os lucros do grupo. Além disso, ele intermediava o conserto das motos usadas, geralmente na oficina de um mecânico chamado Tiago. A multitarefa das mulheres era uma figura única, trabalhando como vapor em 2 pontos. Ela vendia tanto no Morro do Querosene, em São Gonçalo, quanto para outro líder chamado G, na localidade conhecida como Jamaica, no Portão do Rosa. Por causa do acúmulo de funções, ela chegou a reclamar com Di Maria que não dava conta de trabalhar nos 2 lugares ao mesmo tempo, mostrando como a liderança exigia dedicação total dos seus membros. Bodinho, olheiro digital. Bodinho era o responsável por avisar aos soldados sobre a movimentação da polícia, especialmente na comunidade Água Mineral. Ele usava um grupo de WhatsApp chamado Família Neymar até o final para mandar mensagens em tempo real. Por exemplo, quando não havia policiais por perto, ele enviava paz na Mineral, um código para indicar que o caminho estava livre. O que impressiona na tropa de Paulinho Madureira é a organização. Cada membro tinha uma função clara, e tudo era feito com uma precisão que lembrava uma empresa. Bocas era o coração do negócio, mas ele se ramificava em outras atividades, como carga e veículos, que serviam para aumentar os lucros e financiar a compra de mais bicos e peças. A corrupção de policiais e agentes penitenciários também era uma peça-chave, garantindo que a tropa operasse sem grandes interferências. O dinheiro era reinvestido de forma estratégica. Parte ia para comprar insumos, outra parte pagava os funcionários, e havia ainda as mesadas para os membros presos, para garantir a lealdade mesmo dentro do sistema. Além disso, o suborno de agentes públicos criava uma rede de proteção, enquanto a lavagem de dinheiro disfarçava os lucros ilícitos, fazendo o esquema parecer quase legítimo. Paulinho Madureira não era um novato. Ele vinha de uma família com histórico. Sua mãe, Maria Helena Gomes, conhecida como Vovó do Pó, já controlava parte de São Gonçalo e Niterói nos anos 90. Seu irmão, Luiz Queimado, também era um nome forte até falecer de câncer em 2019. Antes disso, ele já tinha largado tudo.
Paulinho herdou esse legado e o levou a outro nível, construindo um império que resistiu mesmo com ele preso por anos. Sua prisão, após um trabalho de inteligência da Polícia Civil, foi um golpe duro, mas não necessariamente o fim dela. A estrutura que ele montou, com Di Maria e outros membros leais, mostra que o grupo tinha um plano para continuar funcionando, mesmo sem o chefe por perto. A gestão fabulosa de Di Maria. Quando a gente fala de uma tropa como essa, o valor financeiro que esse esquema movimentava. Milhões de reais por mês circulavam entre as comunidades, e cada centavo em dinheiro era reinvestido para manter a máquina rodando. Criar uma economia paralela, onde o dinheiro se transformava em poder, influência e até proteção. Esse é o tipo de empreendedorismo que, infelizmente, ainda faz parte da realidade de muitas favelas cariocas. Agora que você conhece os detalhes da tropa de Paulinho Madureira, quero saber o que você acha de um esquema. Será que a prisão de Paulinho vai mesmo desmontar essa rede, ou ela vai continuar funcionando com outros líderes? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse papo é importante e sua voz faz diferença. Não esquece de se inscrever no canal. É rapidinho, é de graça, e você vai ajudar a gente a continuar trazendo essas histórias direto das ruas, com aquele jeitão carioca que você entende. Clica no botão de inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.